Olá, irmãos! E então, você acredita no poder da oração? Nós iremos refletir isso na palavra de hoje e para isso estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iremos meditar sobre a palavra de Deus e para que Deus nos inspire, ilumine a nossa inteligência, abra os nossos ouvidos, o nosso coração para essa oração. Vamos então invocar o Espírito Santo para que ele venha nos preencher, nos iluminar, abrir o nosso coração e toda a nossa alma para aquilo que o Senhor quer falar para a gente hoje através dessa palavra. Então podemos rezar: vem Espírito Santo sobre cada um de nós, dá-nos o discernimento da Tua vontade sobre a nossa vida através dessa palavra. É através da Tua palavra, Senhor, que nós podemos ouvir concretamente aquilo que o Senhor quer nos falar. Então abre, Senhor Jesus, o nosso ouvido, o nosso coração e nos coloca em ação para praticar tudo aquilo que nós iremos aprender e receber do Senhor hoje, nessa palavra de Marcos, capítulo 11, versículos que vão do 11 ao 26. Enquanto vocês pegam aí a palavra de vocês para que a gente possa ler juntos, eu vou me apresentar. Eu me chamo Karina Fernandes, sou membro da comunidade católica Adorai e a partir de hoje iremos participar junto com vocês de mais esse momento de partilha da palavra de Deus. Então, para que o Senhor venha sobre nós, rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leiamos juntos então. Você pode me acompanhar com a sua palavra. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26. Jesus entrou em templo em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo. E começou a expulsar os que estavam no templo, vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nesses termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam-no um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará os vossos pecados. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E então, meus irmãos, esse evangelho de hoje, ele é riquíssimo, não é? Fala de várias coisas. Fala sobre a maldição da figueira, a purificação do templo e também sobre a fé em Deus e o poder da oração. Então, quando eu li essa palavra, eu pedi a Deus que tocasse no meu coração algo que fosse importante para a minha vida no dia de hoje e também para a vida de vocês.
E o Senhor me falava muito acerca dos últimos versículos, a partir do versículo 20 até o versículo 26, que fala do poder da oração, né? Então, veja bem, no dia anterior, Jesus havia sentido fome e amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos. E no dia seguinte, a figueira se encontrou seca até a raiz, uma vez que o Senhor falou que ela não daria mais frutos, ninguém mais se alimentaria dos frutos daquela planta. E os discípulos, né, ficaram assombrados. Pedro lembrou-se do que havia acontecido e ficou assombrado o que tinha ocorrido, porque no dia anterior a figueira estava viva, estava bem, e no outro dia estava seca, conforme a maldição do Senhor. Mas veja, o que o Senhor quis dizer com isso, né? Que tudo aquilo que for proclamado com fé diante do Senhor acontecerá. Aconteceu com a figueira, pode acontecer na nossa vida também, como Jesus mesmo disse. Ele falou: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar em seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Então veja, o Senhor fala que a nossa fé em Deus ela é capaz de mover montanhas. E muitas vezes, por que essas montanhas não se movem então? Por que as montanhas da nossa vida, as nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa da ação do Senhor, essa mudança não acontece? Muitas vezes porque nós, lá no fundo do nosso coração, muitas vezes nós duvidamos. Será que é mesmo? Será que Deus tem esse poder de fazer essa mudança? Isso é impossível. Às vezes a gente reza pela conversão de alguém ou mesmo pela nossa própria conversão, pela mudança de algum comportamento que a gente sabe que não agrada a Deus, o que atrapalha a nossa vida, que desagrada ao Senhor, e mesmo assim nós não conseguimos êxito naquilo que a gente pede na nossa oração. Porque muitas vezes nos falta a fé verdadeira, pura, aquela que brota do íntimo do nosso ser, de confiar que o Senhor é capaz e dar passos. Nós precisamos também caminhar na direção dessa mudança, dessa conversão. Nós precisamos caminhar no sentido desse milagre que a gente pede a Deus. Deus é capaz de fazer qualquer coisa, mudar montes de lugar, mas nós precisamos também crer e caminhar. E uma coisa muito importante nesse caminho que o Senhor pede de nós é o perdão. E Ele fala em seguida na sua palavra, não é? Por isso, Ele fala aqui, olha, no versículo 25. E quando vos puderdes de pé para orar, perdoai. Se tiverdes ressentimento contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe os vossos pecados. Então é importante também lembrar que o perdão ele faz parte desse caminho de milagre da nossa vida. Por que é importante perdoar? Por que Deus pede tanto que a gente perdoe? Muitas vezes a gente entende que esse perdão ele vai ser benéfico ou vai fazer bem para a pessoa que o recebe. Mas a gente esquece muitas vezes que esse perdão que a gente dá faz muito mais bem a nós mesmos, porque ele é capaz de curar feridas que nos impedem caminhar segundo a vontade de Deus. Essa falta de perdão é uma ferida que prolonga para a vida inteira. Uma vez, eu acho que foi o Padre Fábio que eu ouvi falar, que ele diz assim: não perdoar é beber o veneno e esperar que o outro morra. Muitas vezes a gente se envenena, né, desse rancor, desse ódio, e acha que isso vai fazer mal ao outro. Isso faz muito mais mal a nós mesmos. Se a gente vive uma vida de rancor, isso se reflete inclusive no nosso dia a dia. A gente fica mal-humorado, muitas vezes a gente desconta em pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, o nosso corpo padece, a gente acumula tensões, às vezes doenças, e a gente está achando que essa falta de perdão vai fazer mal ao outro, e olha só quanto mal faz a nós mesmos. Então o Senhor pede que a gente comece esse caminho de milagre na nossa vida, né, de curas físicas, curas interiores, transformações das nossas realidades pelo perdão. Porque assim, perdoando, a nossa fé é fortalecida e tudo que nós pedirmos a Deus, Ele nos concederá certamente, até porque saberemos pedir melhor. Pediremos ao Senhor aquilo que o agrada, aquilo que faz bem para o nosso coração e para o coração do nosso irmão. Né? O Senhor lembra que quando a gente não perdoa,
Deus não tem como nos perdoar. Porque se a gente não observa que precisa do perdão de Deus, se a gente só julga o outro, só condena o outro, só tem rancor do outro, mas é incapaz de olhar para suas próprias limitações, como que Deus vai poder nos perdoar ou nos modificar nessas nossas limitações, nessas nossas fraquezas, não é? Então, eu pedi a Deus que me desse uma palavra concreta, que através da palavra do Senhor eu tirasse um gesto concreto para realizar no dia de hoje. E convido vocês a fazerem o mesmo. Quem que vocês poderiam perdoar hoje? Não deixar para amanhã. Então traz aí a sua mente, ao seu coração, essa pessoa que te magoou, né? Busca dentre as pessoas que já te feriram alguém especial, que você peça a Deus essa capacidade de perdoar hoje. Então vem Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, sobre mim principalmente que estou aqui falando e também sobre os meus irmãos que estão ouvindo. Vem se derramar sobre nós e dar-nos a capacidade de perdoar, que somente o amor que vem de Ti, puro Espírito Santo, é nos capaz de dar esse perdão. Então vem Espírito Santo, fazer com que as pessoas sejam capazes de lembrar das nossas limitações também, que não somos melhores que ninguém. E muitas vezes, esse erro que essa pessoa cometeu contra você, talvez se você estivesse numa situação semelhante, você fosse capaz de cometer a mesma coisa, né? Eu lembrei agora de Pedro, quando Jesus disse que ele o negaria 3 vezes, ele disse, não, Senhor, jamais te negarei. E ele acabou negando diante daquela situação, né? Então a gente não sabe, a nossa humanidade é fraca, é frágil. Então talvez se a gente tivesse uma situação semelhante, a gente fosse capaz de cometer o mesmo pecado contra alguém. E para que a gente também seja merecedor, né, da misericórdia do outro, que entenda a nossa limitação, a gente precisa entender, compreender e perdoar o irmão também. Então vinde Espírito Santo nesse dia de hoje, me dar esse ato concreto, que eu hoje possa perdoar alguém que me magoou, porque isso me deixará ainda mais próximo do Senhor, mais próximo de conseguir realizar o milagre que eu preciso da mudança, da conversão da minha vida. Amém? Então, fico muito feliz que nós pudemos partilhar hoje esse momento. E gostaria de convidar vocês também a continuar nos seguindo nas redes sociais, compartilhando esse momento. Se esse momento de oração da palavra do Senhor fez bem para você, então compartilha, né? Pode chegar essa palavra de Deus a mais e mais pessoas e realizar maravilhas na vida delas também. Então, segue-nos lá no Instagram e no YouTube da comunidade, tá bem? Deus os abençoe. Então, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho